Olá, pessoal. Me chamo Fabiana Teixeira. Sejam todos bem-vindos aqui no Congresso Nacional de Prevenção à Violência Psicológica. Mais uma vez aqui contribuindo com a editora Bumerangue, com os eventos muito bem organizados aqui pela editora. Mais uma vez eu venho contribuir com as discussões sobre a violência doméstica, violência contra a mulher, violência de gênero, como vocês quiserem falar. Sou estudiosa e pesquisadora do tema. Estou terminando meu mestrado aqui em Campos dos Goytacazes, estado do Rio de Janeiro. Sou psicóloga de formação e assistente social. E hoje eu venho falar um pouquinho para vocês sobre a violência psicológica e os relacionamentos abusivos nas mídias sociais. Aqui está o meu CRP. Em qualquer momento, se vocês quiserem pesquisar, fiquem à vontade. Vamos começar a falar um pouquinho no próximo slide. Bom, a violência contra a mulher e suas manifestações das mídias sociais. O que a gente pode falar sobre essa violência psicológica? Ela é frequente. É uma violência que ela permeia com frequência nas relações abusivas, mas ela é difícil de detectar. Muitas vezes presentes em vários relacionamentos e confundido com ciúme e cuidado. Isso é um fato, isso é uma coisa que a gente deve, aqui na nossa discussão, na nossa palestra, e ter isso muito claro, porque os relacionamentos abusivos, ele vem com muito cuidado e muito ciúme, colocando essa mulher como uma bolha. A gente precisa entender isso logo de início. E nas mídias sociais, isso pode ser evidenciado através das postagens no Instagram, no Facebook. Assim também ela pode servir de espaço de suporte e compartilhamento de experiências dessa mulher. Então, as mídias sociais, enquanto relacionamento, ela pode servir de um tipo de suporte para as emoções e experiência que essa mulher está sentindo. Então, muitas das vezes, ela externa esse sentimento dentro das redes sociais para conseguir se sentir aliviada por algum momento da vida. A associação com a violência psicológica dentro dos relacionamentos abusivos, podemos pensar o seguinte: apesar de existir o avanço das discussões sobre a violência contra a mulher, a tentativa de conscientizar a respeito do tema ainda permanece pensamentos populistas, pensamentos ainda que são retróitos, em que briga, quem nunca ouviu? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso é uma fala que a gente ouve na sociedade a todo tempo. E esse ditado ocultou o sofrimento e até mesmo a morte de muitas mulheres ao longo dos anos e até nos dias atuais. Baseado na importância da conscientização e análise do comentário online, podemos também entender que a violência ela pode acontecer dentro dos relacionamentos entre os parceiros íntimos, independente da coabitação. E nos comentários online, quando a mulher se coloca como uma detentora de abuso e ela ainda não observa, ela coloca muitas das vezes dentro das mídias, das redes sociais, alguma coisa relacionada a isso, alguma parte onde ela se coloca como uma mulher que precisa de ajuda, mas ela não se vê ajudada. Então, os comentários online são comentários que muitas das vezes é classificado como algo perturbador, algo que permeia a violência. Então, a violência psicológica ela é classificada como qualquer conduta. Nós vamos falar isso no próximo slide, deixa eu passar aqui. Bom, um contexto da violência psicológica, né? Nós precisamos falar um pouquinho o que é a violência psicológica. Vamos iniciar a nossa fala falando exatamente do que se trata a violência psicológica. Ela é qualquer conduta que cause dano emocional,
redução da autoestima, e que ainda prejudica o desenvolvimento da mulher, ou visa combater com outras situações, crenças, comportamentos e decisões, podendo ser controlado por ameaças, insultos, manipulações, humilhações, infelizmente, chantagens, entre outros comportamentos desse agressor. Com base nisso, nós vimos o dado, vamos falar um pouquinho dos dados sobre a violência contra a mulher no Brasil no ano de 2020. Foram 28,60% dos casos que relataram ter sofrido algum tipo de assédio ou violência psicológica ou física. Enquanto em 2022, há 2 anos atrás, esse número foi de 27,40%. Então, praticamente igual, não teve avanço. E em 2023, eu não coloquei aqui porque eu gostaria de comentar com vocês. Em 2023, a gente teve 15%, aproximadamente 15% de aumento, teve um aumento gradativo da violência psicológica. Porque a violência psicológica é ainda uma situação que não é socialmente aceita. A influência de valores culturais, patriarcais, machistas ainda estão muito presentes na sociedade. Precisamos compreender e abrir a nossa cabeça de que isso é colocado aos machistas. São valores que têm lá de trás, que hoje em dia a gente compreende como valores patriarcais. São contextos históricos que ainda permeiam, infelizmente, de forma virtual, né? Que a gente percebe isso nas redes sociais e também percebe isso no nosso dia a dia, no nosso cotidiano. Infelizmente, ainda é assim. Somos ditados pelo machismo, somos ditados pelas culturas patriarcais, isso é fato. E o impacto do movimento feminista na compreensão do problema ainda existe, porque o movimento feminista ele veio para nos ajudar a compreender o direito da mulher, a compreender o direito feminino. Então, o movimento feminista, nesse sentido, ele veio como uma ajuda para que essas mulheres pudessem ter em seu cotidiano o direito ao voto, o direito à escola e outros direitos que não cabem aqui na nossa discussão. Mas quem quiser e puder pesquisar é muito importante para compreender o nosso contexto de mulher enquanto sociedade. A violência psicológica, os relacionamentos abusivos, vamos falar um pouquinho, falamos já da definição, né, dessa violência e como ela se dá, quais são os seus efeitos, nós vamos falar também mais um pouquinho na frente. E eu venho falar para vocês a violência contra a mulher. Eu estou com uma colinha aqui, que eu não gostaria de colocar aqui, porque aqui eu coloco tópicos e aí a gente vai disseminando a nossa conversa. E aí eu tenho uma informação para vocês que está dentro do artigo qual eu escrevi, que está culminando nessa apresentação, que está desenvolvendo essa apresentação com base nesse artigo. Então, eu tenho a minha própria colinha aqui, que eu digo para vocês o seguinte: a violência contra a mulher ainda é uma situação socialmente aceita, que eu falei anteriormente. Ela ainda é aceita na sociedade por nós mulheres. Infelizmente, há um percentual de mulher na sociedade que acha isso natural. E é isso que a gente vem discutir aqui de forma clara e trabalhar psicologicamente essa mulher para que ela compreenda qual é o ciclo de violência e qual é o seu lugar de fala, ok? Então, ela é vista como algo natural dentro de um relacionamento. Uma das violências mais naturalizadas pela sociedade é a violência psicológica contra a mulher. Ela é cometida principalmente pelos seus parceiros, não é somente pelos seus parceiros, mas ela é principalmente pelos parceiros. Então, há uma naturalização da violência quando ela é psicológica. Devido a uma cultura, como a gente falou aqui, de subordinação da mulher ao homem, de quem ela é considerada alienável, sendo que muitas das vezes é considerada violência somente
quando já houve agressão física. Então, pessoal, quando há agressão física, a sociedade compreende, muitas das vezes a própria mulher, que é uma violência física, que é uma violência, porque ela está machucada, ela está demonstrando que ela teve sofrimento, teve agressão. Quando a agressão ela é psicológica, ela não é visível. Então, há uma normalização da violência psicológica por esse fato. E aí há uma dificuldade de identificar e reconhecer o abuso, porque ela é considerada uma violência invisível e, geralmente, quando a violência é praticada através das palavras, xingamentos, frases desrespeitosas, humilhações, em casa ou em lugar público, pode não ser vista como agressão. Então, precisamos compreender e identificar esses momentos para a gente não romantizar, porque quando há ódio, não há amor, ok? Precisamos entender, então, a dificuldade que existe nós, mulheres, enquanto sociedade, de identificar e reconhecer que estamos sendo abusadas psicologicamente enquanto relacionamentos abusivos. Isso é muito importante para que nós, mulheres e homens, precisamos compreender como que vamos disseminar essas informações para que outras mulheres, ao nosso convívio social, do nosso habitat, possa compreender de fato qual é o tipo de relacionamento que eles estão dentro para identificar esses sinais importantes. Bom, aqui nós vamos falar um pouquinho das atitudes que demonstram maus-trato psíquico em relação ao agressor. O agressor gosta de infligir o medo, ele gosta de mostrar que ele manda, proibindo que o outro saia de casa, fale com as pessoas, tenha amizades, fale muitas das vezes com a sua própria família, com medo. O agressor ele tem medo dessa pessoa que está sendo agredida identificar e repassar a informação para outras pessoas. Então, ele inflige e coloca essa mulher dentro de uma bolha, dentro de uma caixa, para que ela não se comunique com outras pessoas da sociedade, para que não possa ser descoberto. Vamos entender quais são essas atitudes, ok, mulheres? Ele tem um ciúme patológico, é um ciúme que a gente conhece como ciúme doentio. Ele é muito ciumento e cuidado para a gente não romantizar que ciúme não é amor, ok? Ele não está associado no amor. A gente tem que ter entendimento sobre isso para não romantizar os nossos relacionamentos. Bom, o agressor também, ele humilha, ele ofende, ele debocha ou denigre a imagem desse outro. Ele quer estar sempre no poder, mandando e exigindo obediências a ele. Você pode ir, você tem que me perguntar. Né? Muitas das vezes o homem ele pergunta, ele fala para a mulher, para sua companheira: você me disse que você foi nesse lugar? Você me pediu? Isso é muito abusivo. Isso a gente tem que entender que a gente não deve nenhum tipo de obediência a homens. Companheiros, eles têm que respeitar as nossas decisões. Ele te intimida, causando medo e constrangimento ao seu derredor. Então, naturalmente, quando você já está intimidada por este parceiro, você passa a ser uma pessoa manipulada por ele e acaba falando exatamente o que ele quer, dando para ele todas as suas coordenadas de onde você está, em qual local, em qual horário, de onde você vai, para onde você vem, e isso não cabe, ok? As ameaças são ali constantes e exerce o controle sobre a vida alheia. Ele exerce o controle sobre as nossas vidas e sobre a vida do outro, das suas amigas, das pessoas do seu convívio, da sua família. Ele quer saber qual é e qual o local que você está e quer saber o que essa mulher faz para saber exatamente se ela está vinculada aos seus pensamentos. E aí ele consegue manipular toda a sua rede de apoio. Precisamos entender que ele também manipula para te isolar da sociedade e aí ele te explora. Então, é um ciclo de atitudes que precisamos entender dentro dos maus tratos psicológicos.
Precisamos muito ter isso como um apoio, como um direcionamento para identificar as violências, principalmente, dito aqui, a violência psicológica. Bom, as manifestações na era digital, antes disso, eu queria passar para vocês um pouquinho que o aumento da violência contra a mulher também foi durante a pandemia. E como é uma violência que não deixa marcas aparentes, até a vítima, ouça bem isso que está no meu artigo, e eu estou com a minha colinha aqui, vou passar para vocês. Pessoal, isso é muito importante. Nós precisamos, sim, clarear nosso entendimento para compreender em qual tipo de relacionamentos estamos inseridos, ok? Então, ela não deixa marcas aparentes, a violência não deixa marcas aparentes, até a vítima, em muitos casos, ela não consegue reconhecer que está sendo vítima de uma violência como violência psicológica. Então, ela não deixa marcas aparentes. Então, eu não estou fisicamente machucada, eu estou emocionalmente machucada, obviamente. Mas como é de muitos casos irreconhecível pelo outro, não tem, muitas vezes a pessoa se cala, não fala. Então, quando não há diálogo, não há o reconhecimento, você não consegue abrir a sua mente, empoderar a sua mente para que você consiga entender qual é o tipo de relacionamento que você está, então, naturalmente, você não consegue compreender que está sendo vítima desse tipo de abuso. Mesmo que a cada dia o comportamento do parceiro ele vá diminuindo, isso é muito importante também. O relacionamento do parceiro, ele vai o comportamento do parceiro, ele vai diminuindo até seu bem-estar e a sua autoestima, criando um estado de confusão e incapacidade. É exatamente isso. O parceiro, ele não deixa você reconhecer que você está sendo vítima. Então, aos poucos, gradativamente, vai diminuindo a sua autoestima, o seu bem-estar, você já não vai querendo mais falar com ninguém, você já não quer mais sair de casa, você só quer ficar em casa, você já não tem você já não se arruma, né? Já não tem uma autoestima de passar um batom, fazer uma unha, conversar com uma amiga, você não sai mais para lugar nenhum, para um barzinho, para um local que você se sinta bem, em algum ambiente sociável, porque ele vai criando um estado de confusão e incapacidade. Eu não sou capaz de estudar, eu não sou capaz de ter amigos, eu não sou capaz de ir a um salão de cabeleireiro. Então, na cabeça desse agressor, você é uma pessoa manipulável. Então, você começa a se auto-questionar. E quando também há o uso da mídia, como aqui a gente está falando, o espaço de apoio também é dificultoso. Os comportamentos de experiência, muitas das vezes, quando você olha lá um vídeo ou alguma figura, né, alguma imagem de uma mulher que está ali agredida fisicamente, com o olho roxo, com uma expressão, como a gente vai colocar aqui algumas figuras para a gente estar discutindo esse tema, então a gente percebe que os comentários e o uso da mídia muitas das vezes fala por nós. Então, o comentário, ele é um tipo de apoio que a pessoa psicologicamente entende. Então, é uma forma de externar essa violência, né? Muitas das vezes estou triste, não quero mais viver e outras coisas mais que está dentro do nosso trabalho, enquanto nós analisamos alguns comentários das redes sociais, mas eu tive que fazer um recorte aqui para a nossa palestra, mas está dentro do meu artigo. Quem quiser, depois eu vou mandar um e-mail aqui no final para a gente estar entrando em contato para algum tipo de dúvida, ok? Então, voltando nas mídias sociais, é importante que nós não coloquemos nossas experiências ou melhor, que coloquemos a nossa experiência, mas não damos tanto oportunidade para as pessoas nos compartilhamentos dos comentários, porque muitos comentários ali, eles perpetuam a violência através dos estereótipos e os preconceitos que existem nas redes sociais. Então, muitos homens. Dentro da nossa pesquisa, nós vimos que 80% eram homens machistas falando por que ela permitiu, ela não viu isso, ela merecia isso. Então, são coisas que a gente ouve na sociedade. Quando a vítima começa
a identificar os comportamentos abusivos do companheiro, ela começa a se sentir confusa em relação aos seus sentimentos envolvendo o agressor e a violência sofrida. Então, ela para pensar: eu sofro, mas sou amada. Então, ela começa a identificar e começa a se sentir confusa nessa relação. Se eu sou amada, por que ele me faz isso? Se eu sou amada e respeitada na cabeça dela, por alguns momentos, esse manipulador, esse agressor, ele te faz se sentir assim. E, ao mesmo tempo, ele te faz sentir confusa nessa relação de sentimento. E isso é muito preocupante, porque a vítima começa a ter conflitos psicológicos com base nas confusões vivenciadas com esse parceiro. Então, implicitamente, ele está te fazendo mal. Implicitamente, a vítima precisa lidar com o sentimento, porque é muito complicado. A vítima, ela lida com o sentimento, ela precisa passar por um sentimento de culpa, ela precisa, lidar com o sentimento de culpa por passar por essa situação. Sentimentos de vergonha e medo de ser humilhada, receio de falar qualquer coisa que possa vir desagradar o parceiro, além da esperança e que o companheiro possa mudar. Então, sempre há na cabeça de uma mulher que ama, uma mulher que está ali envolvida nesse relacionamento, uma forma de romantizar e achar que ele um dia vai mudar. Ele não vai mudar. Ele não vai mudar. Isso cientificamente está comprovado. O homem, o companheiro que ele é agressor, ele está inerente a esse comportamento e a essa personalidade abusiva. Então, o homem agressor, o companheiro agressor, não muda. Nós precisamos parar de romantizar, achando que ele vai mudar e que você está com vergonha de falar isso, de ser humilhada. Então, eu vou ficar quieta, porque se eu falar com a minha amiga, se eu falar com a minha família, se eu comentar com alguém, eu vou me sentir humilhada, porque eu sou uma mulher que sofro e ainda estou dentro desse ciclo. E isso é muito ruim. É uma forma da mulher ficar nesse abuso inerente à sua autoestima, que vai só diminuindo. Então, identificar e agir é o primeiro passo. E coragem, o medo se cala. A gente se cala diante ao medo, ele te muda, ele te faz ficar mudo. Infelizmente, temos isso perpetuado na sociedade, porque os preconceitos existem. As mulheres, quando elas pensam que elas estão bem, que o relacionamento está bem, ele vai lá e faz outra coisa. Então, você tem que identificar esse ciclo que existe dentro de você, do seu relacionamento com essa pessoa, e saber que você não está desagradando o parceiro quando você se coloca com um diálogo com ele. Eu não estou gostando disso. Eu preciso que você pare de falar assim comigo, porque senão a gente vai começar a ter problemas e eu não quero que esses problemas aconteçam. Dá oportunidade para ele falar. Se ele não falar, se ele não tiver uma atitude diferenciada, porque mudar ele não muda, você então, como diz o outro, sai dessa relação. Mete o pé, como diz as mulheradas aí. Então, não esqueçam também que nós somos protagonistas da nossa própria história. Se não for com este parceiro, pode ser com outro parceiro, uma vez que você esteja feliz e com seu sentimento e emoções equilibradas. Vamos falar agora no próximo slide aqui sobre o ciclo da violência, a primeira, segunda e terceira fase do ciclo de violência. O ciclo de violência, ele começa com o aumento de tensão. Você já começa a perceber que o homem está falando diferente, está me tratando um pouco diferente. Primeiramente, ele te trata bem no início da relação, porque a gente não consegue identificar os sinais. As mulheres, principalmente, difícil ela conseguir identificar o sinal. Mas a primeira fase é o aumento dessa tensão. Ele fala mais alto, ele às vezes manipula você de uma forma de comando, né? Ele não te deixa falar mais alto que ele quer controlar toda essa situação, e aí há um momento entre você e ele de, ué, por que ele está assim? E você começa a se autoculpar, e a gente chama isso na psicologia como uma sabotagem.
E aí eu auto-saboto meus sentimentos porque eu vou dar a oportunidade dele falar implicitamente. Então, se eu não reconheço esses sinais, ele tem uma tensão de fala, um volume mais alto de fala, e eu não consigo, de forma alguma, identificar. Então, precisamos entender a primeira fase. A primeira fase é aumento da forma de falar, de tensão, de forças, e na segunda fase é o ato propriamente dito de violência. O ato de violência psicológica, de violência patrimonial, de violência sexual, de violência física e tantas outras violências que temos no ciclo. Esse momento é o momento onde a mulher tem, na prática, o reconhecimento desse tipo de violência. E aí precisamos, principalmente, não que seja efetivamente na segunda fase, mas principalmente na segunda fase, de dar o primeiro passo. Conseguir reconhecer, estar indo à delegacia, fazer o registro de ocorrência, ligar para o 180, alguma forma de apoio, de rede de apoio público que precisamos para sair desse ato de violência a qual reconhecemos na primeira vez. E na segunda fase. E na terceira fase vem aquele momento de lua de mel, que conhecemos como momento de arrependimento. Esse momento de arrependimento é crucial para um relacionamento. Ele vem com toda aquela lábia, aquela forma, né? Desculpa falar lábia, mas uma fala dita popular, que é para a gente compreender aqui na nossa clareza de palestra, clareza de dimensão, de discussão, que é exatamente isso. Tá? Ele vem com uma forma clara de que você é amada, me perdoa, eu estou arrependido por ter feito isso com você. Ele te manipula mais uma vez. E aí existe um arrependimento da forma carinhosa do parceiro, e aí nós, enquanto mulher, muitas das vezes perdoamos e continuamos nesse ciclo de violência. Então, mulheres, cuidado. Cuidado, porque existem as 3 piores fases do ciclo da violência, que são essas 3 fases que eu trouxe aqui para vocês. Precisamos entender, pessoas, que estamos dentro de um ciclo de violência, principalmente no início da relação. Quando não é identificada no início, que há sim uma dificuldade, porque estamos apaixonadas, porque eles não conseguem demonstrar isso, porque o narcisista ele não demonstra no início, ele te cobre de amor, te cobre de paixão, te cobre de cuidado, e aí você não consegue identificar, então tem a primeira, a segunda e a terceira fase, que precisamos ter isso muito claro, para que a gente não possa passar por outro tipo de violência, como combinado aqui na violência psicológica. Banalização da violência contra a mulher nos relacionamentos abusivos, como a gente falou anteriormente, é o reconhecimento dos sinais de violência psicológica no início. Então, há uma banalização. As pessoas não reconhecem a violência contra a mulher, que está dentro da violência, que a violência psicológica está dentro da violência contra a mulher. Como nós vamos reconhecer os sinais de violência psicológica nos relacionamentos abusivos? Dessa forma que nós falamos sobre o ciclo de violência, e também vamos falar mais à frente quais são as formas que a gente tem de sair disso. Tá? A predominância de crítica ou apoio nos comentários online, como a gente falou, redes sociais, Facebook, Instagram, essa predominância, há vastos comentários, são vários comentários, inúmeros comentários, e críticas também dentro dos relacionamentos, quando há ali uma postagem de algo falando sobre o nosso próprio relacionamento, que muitas vezes as mulheres se colocam ali, né, no seu alívio, ela quer passar de alguma forma dentro das mídias sociais como é o seu relacionamento. Isso está errado. Nós precisamos também nos policiar quanto a isso. Nós não precisamos colocar na rede social o quanto nós estamos felizes, o quanto nós estamos tristes, o quanto nós... Não. Evitem de fazer isso, porque perpetua a crítica e perpetua também os comentários preconceituosos. Há apoio? Sim, há apoio de um ou outro, mas dentro do nosso estudo nós vimos que 80% são de homens machistas e de mulheres que apoiam, mas bem menos. Mulheres que não apoiam
e ainda são preconceituosas, e também existem mulheres machistas dentro dos comentários, então evitem de comentar o seu relacionamento dentro das redes sociais, ok? Fizemos análise dos comentários críticos, que são misóginos e reforçam essa violência, como falamos anteriormente. Os comentários foram de muito ódio e de muito preconceito. Então, colocado vídeo de relacionamento, uma expressão de violência psicológica, violência física, isso é muito complicado, pessoal. Até mesmo em filmes da Netflix, em outros filmes, que a gente coloca, às vezes, um trechinho lá, né, no Instagram, de uma forma de engajar, ou uma forma de você ser ativista da violência psicológica, da violência doméstica, e aí sim a violência psicológica. E aí, abaixo dos comentários, o que nós analisamos, que muitas mulheres fazem isso, ainda são misóginos, são comentários de ódio, que perpetua a violência e reforça essa violência também. Então, atualmente, a violência contra a mulher ela vem ocorrendo também no ambiente virtual, por meio da influência da mídia e das redes sociais, como falamos aqui. Algumas propagandas, piadas ou cenas de novela, programa de TV, continuam a propagar, ainda de forma subliminar, quer dizer, ainda de forma implícita, ideias machistas que pregam a mulher como ser frágil, inferior ao homem e reforçam estereótipos, como falamos aqui, e preconceitos. Infelizmente, ainda é assim. É necessário, então, discutir de que forma as redes sociais virtuais influenciam na construção desse pensamento e opiniões sobre as discussões e, portanto, como a violência contra a mulher, as redes sociais, de fato, as redes sociais têm o poder de transformar o modo com que a sociedade se comporta. Influenciando rapidamente a opinião pública por meio do compartilhamento extremamente veloz, porque é assim que é a nossa rede social atualmente. As redes sociais são extremamente velozes de informação, o que está encarretando a verdadeira revolução. Então, quando a gente compartilha, tem o poder de transformar a sociedade naquele pensamento de uma forma muito veloz. Então, muito cuidado ao colocar e para não banalizar esse tipo de violência. Vamos refletir um pouquinho sobre a conscientização e o combate à violência psicológica. Então, temos aí o momento de reconhecer que a violência psicológica ela não é menos grave do que a violência física. A violência psicológica ela está dentro da mente, ok? Ele faz algo que faz você se sentir oprimida, ele fala algo que faz você duvidar da sua inteligência, do seu modo de ser, ele faz e fala coisas que estar ali para você como algo errado, ele manipula você. Então, a violência psicológica é praticamente isso, é o seu dia a dia dentro do relacionamento, a qual você se sente oprimida, a qual você se sente angustiada, e aí gera graves patologias, graves diagnósticos de depressão, futuras, se você não reconhece, ok? Se você não sai desse ciclo, você tem traumas futuros a ser desenvolvidos. A vítima de abuso psicológico, ela sofre em silêncio. Dificilmente você vai ver uma mulher casada, uma mulher com filhos, ou uma mulher que está iniciando um relacionamento que percebeu, mas não vai falar, porque ela sofre muitas das vezes calada. Ela não vai falar se ela não for instigada a ter o seu próprio domínio e ser protagonista da sua história, desde o momento que ela reconheça qual o lugar que ela está e qual é o local dela de fala, qual é o poder dela de fala dentro desse relacionamento,
pois ela impede, quando existe o silêncio, impede o não reconhecimento dos sinais dessa manipulação, o controle e humilhação a que estão sendo submetidas. Por isso que eu falei anteriormente que o medo, ele bloqueia. Essa mulher, ela não vai conseguir falar desde o momento que ela tem o medo. E se ela vencer esse medo, ela consegue sair desse ciclo de violência. Então, conscientizar essa mulher para combater esse ciclo de violência, e então a violência psicológica, é muito importante, porque a falta de conscientização sobre esse tipo de violência pode levar à sua subestimação ou até mesmo a sua normalização na sociedade. Aí está o agravo. Porque se a gente não fala, se a gente silencia, a gente normaliza. E aí há uma série de coisas envolvidas, porque se você não consegue se você não foi conscientizada e consegue perceber, você não conscientiza o outro, e aí não há uma corrente mútua de informações para que a gente consiga ajudar essa mulher a sair desse ciclo de violência. Então, é muito importante que a gente consiga compreender a violência psicológica, principalmente dentro dos nossos relacionamentos abusivos e dentro, linkando às redes sociais. Pessoal, cuidado com as redes sociais. Não externa o que você está sentindo na rede social. Não demonstra na rede social o que você está vivendo de fato, tanto no relacionamento abusivo ou tanto num relacionamento que é frutífero, um relacionamento saudável. Ninguém precisa saber da sua vida pessoal, da sua vida íntima, particular. Colocar uma foto, né, que até eu coloco, é normal, da sua vida, que possa incentivar outra mulher, né? Agora, quando você coloca uma imagem ou vídeo de algo que você está passando por, muitas das vezes, falta da rede de apoio, a mulher se vê colocando na rede social algo que ela quer falar. Ela coloca praticamente toda a sua personalidade no poder de estar escrevendo ou externalizando o que está sentindo para as redes sociais. E aí ela vivencia algo dentro das redes sociais que não há necessidade. Porque quando você faz isso, você distancia a sua própria autoestima. Então, procure ajuda, procure um profissional que tenha capacitação dentro desse tema, dentro dessa rede. Procure compreender, ler, fazer algumas pesquisas sobre a violência psicológica, os relacionamentos abusivos. Muitas das vezes, hoje em dia, a gente consegue também visualizar alguns tipos de site, de páginas de relacionamentos ali, e muitas mulheres, pela falta do relacionamento e pela carência, ela acaba entrando nessa linha, né, nesse mundo virtual a qual está ali. Ninguém namora pela virtualidade, a gente namora e a gente conhece o outro a partir do contato, né? A gente consegue ver quem é essa pessoa a partir do seu ambiente de contato e vivências. Então, cuidado, pessoal, essas redes, elas são também um lugar que a gente não deve estar, ok? Cuidado com as redes sociais, no que a gente coloca, no que a gente conversa, no que a gente responde, porque sem a gente perceber, muitas das vezes, o que a gente coloca perpetua a violência, e, de fato, a violência psicológica, ela está implícita em alguns relacionamentos atuais e muito rotineiro. Na nossa vida, na vida do outro, dos nossos amigos, precisamos, desde o momento que a gente consegue compreender, a gente consegue ajudar e a gente consegue fazer uma rede de apoio entre todas as mulheres. Ok? Muito obrigada. Aqui é o meu e-mail. Em qualquer momento de ajuda, se quiserem, pode mandar e-mail para mim, porque a gente pode estar discutindo em relação aos sinais de abuso psicológico e abuso de violência doméstica. Fiquem à vontade quando quiserem mandar alguma mensagem via e-mail, ok? Já é uma proteção, né? Eu estou me autoprotegendo para não me sabotar, então eu não dou minhas redes sociais, ok? Somente as pessoas que eu gosto, as pessoas que têm algum tipo de contato comigo.
Então, fiquem à vontade para me mandar e-mail quando precisarem, quando se sentirem prejudicadas. Mais uma vez, obrigada, pessoal, por essa oportunidade de contribuir com o Congresso Nacional de Prevenção à Violência Psicológica. É um assunto muito pertinente e parabéns aos organizadores desse evento maravilhoso. Até breve.